Falamos sobre evangelhos no último vídeo, né? E aí a gente ficou de fazer um exercício sobre isso. E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Bom, eu acredito que aquele vídeo tenha ajudado bastante, pelo menos a entender o básico a respeito dos evangelhos, né? Eu, sinceramente, lendo alguns livros sobre o tema, não vi tanta coisa a acrescentar assim. Acho que na prática é aquilo que eu falei. Agora o que a gente precisa fazer é um exercício. E por isso eu peguei um exercício que tem um contexto bem grande. Deixa eu até pegar uma Bíblia aqui para a gente conversar sobre o contexto desse texto aí. Vou pegar a nossa querida CF aqui, né? Vou abrir ela para a gente dar uma olhada. Então a gente tem aí Mateus 12, né? Que é um texto que geralmente não é lido tudo. Muita gente fica indo só pelo subtítulo, né? O que acaba atrapalhando no final das contas, tá? Nesse caso, o subtítulo acaba atrapalhando. Então, eu tô com ele aberto aqui. É um texto grande, né? Ele tem 50 versos. A gente vai tratar do 31 até o 45. E eu li ele na edição Almeida, edição contemporânea. Vou até colocar aqui, ó, Almeida, edição contemporânea. Beleza, o que acontece? Tem vários tópicos nesse texto, né? Eu vou ler aqui na Almeida Corrigida Fiel, por exemplo. Vou ver os títulos para vocês, ó. Lá o primeiro título é Jesus é o Senhor do Sábado, né? E sinceramente é aqui que começa, né? É aqui que começa o texto, no versículo 1. E se você vai ler do versículo 50, você tem que ler o versículo 1 para entender. Essa é a ideia do texto, né? Mas aí tem um monte de subtítulo. Jesus é o Senhor do Sábado. Depois do versículo 9, Jesus cura no sábado. Depois do 22, Jesus repreende os fariseus. Aí no versículo 31, o pecado contra o Espírito Santo. Tudo começa no versículo 1, tá? Depois você vai ter a mãe e os irmãos de Jesus que fecha esse texto, né? Ainda que no capítulo 13 a gente tem uma breve continuação, porque Jesus é chamado pelos seus irmãos, né? E aí aquele texto famoso, né? Quem são a minha mãe, as minhas mães e os meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu pai. Esse texto é muito famoso. E aí Jesus está dentro de um local, de uma casa nisso. E no capítulo 13 começa da seguinte maneira: tendo saído da casa. Ou seja, o texto vai continuar. Ele ainda não acabou, entendeu? Então olha só o tamanho do texto. Esse é um exercício prático bem difícil, né? Apesar de que o texto é fácil de entender, mas na prática ele é bem difícil, porque o texto é muito grande. Então a gente pode colocar aí que o capítulo 12 começa no capítulo 12, versículo 1, mas ele vai terminar, talvez, lá no versículo 58. Então são 108 versos para você entender direito o que está acontecendo, né? Aqui é uma parábola e tal, já não tem muito subtítulo, né? No capítulo 13 é parábola do semeador. Depois você vai ter, a minha mão está escorregando, parábola do joio, parábola do tesouro escondido, e aí termina com a morte de João Batista no capítulo 14, que aí já começa outra história, né? Capítulo 14, naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, né, o Batista, ressuscitou dos mortos e tudo mais. Então aí já começa outra coisa, mas até aqui era o capítulo 12. Tá vendo que interessante, né? A gente está com uma visão muito curta dos textos, e por isso atrapalha a entender tudo. Então, sim, se você vai ler o capítulo 12, 46, se você não leu do versículo 1 até o 46, você talvez vai deixar passar detalhes que são importantes, né? Vamos ler o texto aqui. Esse texto é muito usado para falar sobre expulsar demônios, né? É muito usado para isso, e não é esta a maneira correta de usar esse texto. Vamos ler aqui. Eu coloquei o versículo 38 e 39, que é para simplificar, porque é muito texto, né? E aí a gente vai fazer umas perguntas, alguns comentários a respeito desse texto. Versículo 38. Então alguns mestres da lei e fariseus lhe disseram: Mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu:
Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas não lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. A gente tem um ponto importante aqui. Ó. Nenhum sinal se dará senão do profeta Jonas. Uma ligação com o Antigo Testamento, tá? Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Você está vendo Jesus usar o Antigo Testamento para ensinar como que o Antigo Testamento falava dele. Entende? É isso que ele está falando. Aquele comentário de uso do Antigo Testamento no Novo Testamento trata disso. Tá? Então, ó, Jesus está falando que a história de Jonas, apesar de ser real, ela aconteceu, ela estava ilustrando a vida de Jesus. Jesus foi o profeta enviado por Deus, o profeta perfeito nesse caso, porque Jesus não se rebelou contra o Pai, né, mas Jonas sim. Mas mesmo assim, Jesus foi castigado pelo próprio Deus e ficou no seio da terra, nesse caso, assim como Jonas ficou no ventre do peixe. Tá vendo? Então, a história de Jonas estava demonstrando como viria a salvação dos gentios também, que é o que Jonas fez. Entende como a Bíblia faz? É isso que Jesus está ensinando aqui. Tá? É outra aula de exegese que Jesus dá. Não eu, é Jesus que está fazendo. Tá? E aí eu fui para o versículo 43, porque ele vai contar mais 2 exemplos ali. Eu quis ficar só com um exemplo aqui. Aliás, eu já quis passar direto para o nosso texto base, né? Quando o espírito sai do homem, anda por lugares estéreis buscando repouso, mas não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e em ordem. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também, aqui é o ponto principal, né? Aqui pega, né? Assim acontecerá também a esta geração má. Ou seja, vamos entender direito a história? Jesus ele fez uma cura, né? E aí esses mestres e fariseus pediram mais um sinal a Jesus. Jesus disse: não vou dar nenhum sinal a vocês, a não ser o sinal de Jonas, né? Qual é o sinal de Jonas? Ele morreu, ficou 3 dias enterrado e ele voltou, né? Só esse sinal que eu vou dar para vocês. Não vou fazer mais nada para convencer um bando de incrédulos como vocês. Olha aqui. Cadê? Aonde que está uma geração má e adúltera? Eu não vou fazer mais nada para convencer uma geração má e adúltera como vocês. E aí ele conta uma parábola que começa aqui, né? E vai até aqui a parábola, até o finalzinho do 45, para demonstrar como aquela geração era, né? E é isto que as pessoas não entendem. Jesus está contando uma parábola para aplicar aqueles mestres e fariseus que estavam pedindo a ele mais um sinal. Tinha acabado de dar sinal, né? E o que define essa interpretação é justamente o final do versículo 45. Assim acontecerá também a esta geração. O Matthew Henry fez o melhor comentário, na minha opinião. Ele comentou o seguinte: era ilógico exigir um sinal depois que Cristo dera muitos sinais, provando constantemente que ele fora enviado por Deus. O comentário do Matthew Henry foi o melhor que eu achei na minha casa, né? O comentário cadê? Até aqui. Do Hendrickson também é bom, mas ele é muito grande, por isso que eu não peguei. Do Matthew Henry para a Bíblia de Estudo, esse comentário foi melhor do que a Genebra e todas as Bíblias que eu tenho aqui em casa, tá? Por quê? Ele está observando todo o cenário que começa lá no capítulo 12, versículo 1, que é onde Jesus começa a falar sobre o sábado, né? Naquele tempo passou Jesus pelas searas, era um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Aqui que começa o problema do sábado e de Jesus. Os discípulos estavam trabalhando. E olha que loucura, você não podia trabalhar nem para comer. Isso não é trabalho, né? Você está pegando alimento. Mas os fariseus, os mestres da lei, eles queriam implicar com Jesus, porque eles não acreditavam em Jesus. Sabe, eles ainda estavam caçoando dele. É uma implicação de zombaria
com Jesus. Então, Matthew Henry está olhando todo o cenário, todo o evento. Lembra que a gente falou sobre isso nos primeiros vídeos? Nós precisamos entender o cenário, né? O evento que está por trás, os personagens da história são importantes nesse caso. E o Matthew Henry fez isso. Agora, muitos comentaristas ficaram só nesse texto e comentaram com base nisso aqui. Nem todos estão errados, mas eles foram rasos demais, porque saltaram a história, saltaram o contexto, entende? Nem todos erram, comentam até certo, mas ignoram o contexto e faz um comentário rasíssimo, comentário que você não precisa nem comprar, porque você já percebeu. É isso que muitos fazem. O Matthew Henry não. Era ilógico exigir um sinal. Por que ele está falando isso? Porque no versículo 9 Jesus cura, né? E partindo dali chegou a sinagoga deles. E Jesus era muito interessante, né? Ele é interessante, o Senhor é interessante ainda, mas o Senhor provocava, o Senhor sabia provocar. Os mestres não cutucaram Jesus ali, eles não implicaram com Jesus ali. Sabe o que Jesus falou? Eu vou lá na sinagoga agora, eu vou na casa de vocês ensinar vocês. E Jesus foi para lá, ó, e partindo dali chegou à sinagoga deles. E olha que coisa, né? Coincidentemente, não era coincidência, né? Mas curiosamente chegou um homem doente naquele momento. E Jesus trabalhou de novo. E para cutucar ainda mais eles, para despertar neles a ideia não, a vontade de perguntar, a vontade de criticar, porque a partir disso ele ia ensinar o que ele queria ensinar. Então é isso que acontece, Jesus cura no sábado. Matthew Henry leu todo o cenário, todo o acontecimento e ensinou. Agora a primeira pergunta, ele está ensinando sobre demonologia? Será que ele está ensinando sobre isso? Não exatamente, como muitos pensam. E como muitos falham na hora de comentar. Não exatamente. O que Jesus fez foi usar o mesmo exemplo que eles fizeram. Tá? Versículo 22 e 24, o que disseram para Jesus? Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou. Forçaram Jesus a curar o endemoniado, né? E o endemoniado começou a enxergar e falava, né? E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? A multidão falando, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus que fizeram, aliás, não foram os fariseus que fizeram, eu errei, tá? Aqui não fala quem colocou ali, eu errei. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então é aí que entra a história da demonologia. Por que Jesus citou isso? Porque esse caso já tinha acontecido antes. Os fariseus acusaram Jesus, aquela velha história que todo mundo conhece, dele expulsar demônios por Satanás, né? O que era uma mentira, mas era usado para difamar Jesus. Só corrigindo, então, eu disse que os fariseus trouxeram um mudo endemoniado, não foi isso que tinha acontecido, tá? Alguém trouxe ali, provavelmente as pessoas mesmo que trouxe, eu errei aqui. Mas os fariseus se aproveitaram disso. Então é por isso que lá na frente, no versículo 44, ele vai fazer esta mesma aplicação, ele vai citar a mesma coisa, ó. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares estéreis, buscando repouso, mas não encontra. E quando ele faz essa aplicação aqui no final, ele não está falando do endemoniado, ele está falando das pessoas que estavam ouvindo e não criam nele. Então, ele não estava dizendo, ensinando demonologia. Tá? Ele estava dizendo que aquelas pessoas incrédulas eram comparadas ao endemoniado e eles ficavam piores ainda. É isso. Quando o demônio saiu do corpo, a mesma coisa de que Jesus tivesse chegado, né? E aí estava tudo limpo. Mas esse endemoniado não queria essa limpeza, entende? Ele queria mesmo ser endemoniado. E Jesus falou que o demônio sai e volta para aquele mesmo lugar, porque acha ali local para habitar. Isto é causado pela incredulidade. É isso. Por que os religiosos, segunda pergunta, por que os religiosos pediram um sinal? Jesus tinha acabado de curar dentro da sinagoga, versículo 9 ao 12.
né? Eles pediram um sinal não porque eles queriam acreditar. Eles pediram um sinal porque eles eram incrédulos. Justamente por isso eles ficavam pedindo um sinal. Do capítulo 12 até esse texto, Jesus tinha curado uma pessoa no versículo 9, né? Versículo 9, e ele tinha expulsado um demônio e curado também lá no versículo. Cadê? Versículo. Esqueci. Estava aqui em algum lugar. Ah, não, é no versículo 9 mesmo. É só essa cura aqui. Então aqui já tinha base para eles crerem em Jesus. E eles viram acontecendo, tanto que quando eles viram, criticaram Jesus. A incredulidade não pode ser vencida pelo homem, tá, irmãos? E eram esses incrédulos que eram a figura por trás da parábola que Jesus contou aqui, tá? Então, se a gente pudesse resolver a parábola, a gente resolveria da seguinte forma. Quando a incredulidade sai de um incrédulo, ou quando ele começa a enxergar, essa incredulidade volta pior para ele ainda. Ele se torna ainda mais incrédulo do que era no primeiro estado. O demônio, nesse caso aqui, não era literal, era uma incredulidade. É a incredulidade que leva o homem a agir como um endemoniado, a ponto de ver Jesus curando e não acreditar que ele era Jesus. Entende? Então, por que eles pediram sinal? Porque eles eram incrédulos, eles não acreditavam em Jesus, mesmo que enxergassem Jesus fazendo curas, tá? Próxima pergunta que eu achei interessante. O que Jonas, os ninivitas e a rainha do sul podem ensinar aos religiosos, pôde ensinar aos religiosos naquele evento? O que essas pessoas tinham a ver com o que estava acontecendo? Vou começar aqui devagar. Jonas demonstra o Messias sendo enviado. O Jesus mesmo explica isso, né? E ele morre e volta. Morre lá. Ele não morreu, mas simbolizava a morte e ressurreição de Jesus. Jesus disse que ele não faria mais nada além disso para convencer ninguém, né? Os ninivitas, eles ouviram e creram pela fé na mensagem de Jonas. É por isso que os ninivitas são citados também, tá? Os ninivitas não viram Jonas ser ressuscitado. Eles só ouviram a mensagem. A gente tem a incredulidade de pessoas que enxergam, mas não querem ver. E agora a gente tem a fé, que é o fato das pessoas crerem porque ouviram falar. Então, este é o sinal que nós temos aqui, né? O sinal de Jonas é que Jesus viria como Jonas. O sinal dos ninivitas é que eles creram apenas por ouvir falar da salvação. E a rainha do sul também, ela ouviu falar de Salomão e ela viajou um longo caminho para ver Salomão. Tá? Então, são sinais onde a fé é demonstrada e não apenas as obras. Os ninivitas não viram sinais, né? Eles não precisavam ver milagres, tudo mais como Jesus estava fazendo. E eles creram na mensagem. A rainha do sul, só de ouvir falar da sabedoria de Salomão, viajou muito para encontrar Salomão. Este é o sinal que Jesus ia dar. Apenas pela fé, né? Apenas pela fé nós podemos ser salvos. Nós não precisamos de sinal para acreditar. E nesse contexto, Jesus não está falando sobre demônios e cristãos. Ele está falando sobre a incredulidade e religiosos, né? O que Jesus estava ensinando com a parábola? Exatamente o que nós já falamos aqui. Aí eu tenho o comentário do Matt Wayne aqui para a gente tratar. A maioria dos comentários bíblicos procuram fazer aplicações práticas sobre demonologia, usando o texto de Jesus, né? Ignorando o fato de que um demônio não pode entrar, sair e voltar no corpo de uma pessoa com fé. Isso aqui é ignorado. Por quê? Isso acontece apenas com incrédulos, mesmo que eles pareçam fiéis. Um cristão não pode ser endemoniado. A Bíblia fala que ele não pode ser endemoniado. Nós não podemos ameaçar um fiel dizendo que um demônio pode entrar no corpo dele com outros 7, pois um cristão também é o templo do Espírito Santo. Isso está sendo ensinado em 1 Coríntios 6. Então, nesse caso, nós só podemos entender que um demônio entra no corpo de um cristão se o Espírito Santo sair daquele corpo. Mas a Bíblia fala que ele não sai.
tá? A Bíblia fala que isso é permanente. Então, um demônio não pode entrar no corpo de um fiel. Você viu que no texto que Jesus citou, o demônio acha desocupada, tá vendo? Ó? Então, esse cara aqui não é alguém que foi salvo. Ele não é alguém que foi liberto aonde o Espírito Santo habita. Não, ele é uma pessoa que está vazia, embora o demônio tenha saído de lá. Tá? Ele é totalmente incrédulo, então acha ele desocupada. Um cristão não passa por isso. Tá? O Matthew Henry comentou da seguinte forma: ó, Cristo mostra aos judeus como uma geração que decidiu continuar sob o domínio e o poder de Satanás, que eram os judeus naquele tempo, aqueles judeus que não creram, óbvio, não obstante todos os métodos que foram usados para desapossá-los e resgatá-los. Jesus veio, fez tudo e mesmo assim eles preferiram continuar na incredulidade. Tecnicamente, o Espírito Santo não convenceu essas pessoas, ele não mudou o coração dessas pessoas, tá? Eles são comparados a pessoas das quais o diabo foi expulso, mas retornou com dupla força. É isso que Jesus está falando. Ele não está ensinando que um demônio sai do corpo e volta com 7. Ele está comparando alguém que passou por isso, tá? Em outras palavras, a incredulidade não pode ser vencida com sinais e maravilhas e poder, e pode ainda piorar o quadro anterior. Por que pode piorar o quadro anterior? Você viu o que aconteceu depois que Jesus curou? Então, ali já tinha pessoas incrédulas. Aquelas pessoas viram Jesus curar, ou seja, elas viram um sinal de poder, né, como muita gente busca, e isso fez com que elas confundissem Jesus como um demônio, né? O sinal que deveria convencer, que muita gente acha que convence, fez com que aqueles incrédulos se tornassem ainda mais incrédulos, piores do que eram. E é isso que Jesus cita na parábola, entende? Ou seja, com sinais e maravilhas, as pessoas incrédulas se tornam ainda mais incrédulas. Só Deus pode livrar o homem deste quadro. O homem por si só prefere a incredulidade como aqueles religiosos. Então esta é a interpretação de um texto que parece ser pequeno, mas que depende da leitura de todos os versículos para ser compreendido, né? Nesse caso aqui, se você quiser entender melhor, você pode ler todo o capítulo 12, né? Todo o capítulo 12, que aí você vai entender a briga que tinha ali entre os mestres da lei e os fariseus. Bom, esse foi só um exercício, claro. Na semana que vem a gente continua falando sobre outro estilo literário. Eu conto com vocês lá. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.